Bem, de volta com o programa Sobriedade Sim, estamos hoje ouvindo essa história rica, né? Esse testemunho, esse depoimento de um casal de agentes da Pastoral da Sobriedade, lá da cidade de Presidente Prudente, a Vera Regina e o Aguinaldo. E a Vera contava um pouco, né? Como é que ela, como esposa, como mãe recente, né? Com um filho novo, buscou forças para enfrentar uma triste realidade, né, agravada por uma situação de desemprego, mas a realidade do alcoolismo do Aguinaldo, seu marido. Então você dizia, você como uma mulher de fé, né, que pedia a Deus um marido, recebeu um marido porque ele tinha essas virtudes que você pediu nele, honesto, trabalhador, amoroso, atencioso, mas infelizmente o alcoolismo atrapalhava um pouco disso. Como é que aí você agiu e trabalhou essa situação? Na primeira comunhão da minha filha, a gente já estávamos separados, porque eu já não aguentava mais aquela situação. Na primeira comunhão, ele não foi na primeira comunhão da filha dele. Ele passou direto e estava indo para a casa da minha mãe, porque eu morava na casa da minha mãe já, eu estava com as minhas filhas, já fazia uma semana, uns 15 dias que eu tinha saído de casa. Foi quando ele não foi justamente para a igreja, ele passou e foi para a casa da minha mãe. E quando ele chegou lá, ele foi fazer 2 dias que ele não bebia, né? Achando que sozinho ele ia conseguir, né? E sozinho mesmo, a hora que ele chegou na minha mãe, ele teve uma crise, que ele estava sem o álcool já há 2 dias, né? E a hora que ele teve essa crise de abstinência foi muito forte. Ele passou muito mal, ele acabou desmaiando, né? E quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou o fato, tudo que tinha acontecido, mas na hora que minha mãe pegou o álcool, né, e passou nos braços dele, a hora que passou no nariz, ele acordou, né? E naquela hora eu senti assim uma tristeza, mas não deixei que a minha filha ouvisse aquela situação. Mas naquele momento houve a festinha em casa, houve, né? Só que a hora que acabou tudo eu ainda não tinha rezado o meu terço. E eu sentei na frente da minha casa, tinha um banco, né? Na casa da minha mãe, e eu comecei a rezar o meu terço. E ali, naquela hora, eu chamei Nossa Senhora. E eu falei para ela que não era aquele marido que eu queria, mas se fosse para ele continuar daquele jeito, que ela levasse ele, porque eu não queria mais ver aquela situação. E ela me escutou, né? Eu tenho certeza que ela me escutou. 2 dias depois desse pedido que eu fiz para ela, na hora do meu terço, ele sozinho procurou ajuda. Eu pedi no domingo, numa terça-feira, ele foi sozinho para uma casa de recuperação, pediu ajuda, e ele não pediu ajuda para mim. Ele simplesmente foi no local certo, aonde que acolheram ele e internaram ele, né? Procurou a pessoa certa. E quando eu descobri na época, ele já estava no hospital, né? Tinha que fazer a desintoxicação para ir para a casa de recuperação. E ele estava lá, né? E dali por diante, né, passou o tempo na casa de recuperação e saiu, né? Mas a hora que ele saiu, não tinha um emprego. Ele não tinha mesmo emprego. Mas é o que eu sempre falo, Deus nunca deixou faltar nada para a gente. Eu sempre falo, né, que com o que ele fazia, alguns bicos que ele fazia, você imagina você numa casa, você, uma criança pequena e ele. A gente por 3 meses passamos com R$ 70. Você sabe o que é sobreviver com R$ 70? No mês. Por mês. E passamos esses 3 meses com R$ 70 e nunca faltou nada. E não faltava nada. A gente conseguia, sabe, pagar nossa água, nós conseguíamos pagar nossa luz e nós conseguíamos ter nosso alimento, né? E passamos por essa situação. Passamos por essa situação. E mesmo assim, ele ia na missa comigo, mas só missa de domingo. E eu não, eu já caminhava e ensinava a minha filha ao caminho realmente da igreja, né? Agora, viu, Regina, se me permite, do Endineu,
Eu acho que a Regina ela fala duas coisas que eu considero importantes. Eu queria que o senhor nos ajudasse a pensar. Primeiro, ela, com a fé, pediu para Nossa Senhora que intercedesse, né, e que mudasse a vida do Aguinaldo. E ele, de alguma forma, o poder da fé e da oração fez com que ele buscasse ajuda. Ficou na comunidade terapêutica, saiu e tinha esse problema ainda da dificuldade financeira, né? Mesmo ela pode receber o título de doutoramento em economia, sobreviver com R$70, né? Podia passar essa receita para muitas famílias, né? Mas, de fato, digamos, é admirável a sua tenacidade e, como você falou no comecinho da nossa reunião, joelho no chão e terço na mão. E joelho no chão. Rogai por nós, pecadores, agora. Tomar consciência de que nós somos pecadores, somos carentes, e o agora, porque na hora de nossa morte, não sei quando vai acontecer, mas o agora que é importante para mim, quando eu rezo a Nossa Senhora, é agora que tem que acontecer, viu? Porque, de fato, certas coisas não podem postergar a resposta, que se agora, né? Eu acho que você, além dos R$70 por mês, que não sei como é que você conseguia, digamos assim, se conseguiu essa graça de uma fortaleza, de uma criatividade, se inventou alguma coisa. O que foi que se inventou para dar assim, continuidade à sobrevivência de vocês dois com R$70? Então, Regina, é isso que a gente quer ouvir no próximo bloco. Nós temos que fazer um pequeno intervalo, né, para que a Regina possa responder essa pergunta que o Dorineu deixou colocado, né? Como é que ela conseguiu viver com R$70, né, com todo o poder de criatividade e imaginação? Ela já estava vivendo as graças do milagre, né, da cura do Aguinaldo, né? Mas daqui a pouquinho ela vai voltar para contar como é que ela conseguiu superar esse momento de dificuldade na sua vida. Fique aí, nós já voltamos.